Você sabe que se quiser ter resultados precisa progredir nos treinos, correto? Mas você sabe como progredir? Sabe todas as maneiras de fazer isso? Assista esse vídeo até o final para aprender diversas maneiras de progredir e dicas de como fazer isso da melhor forma. Fala galera, beleza? O termo progressão de cargas muitas vezes é utilizado de maneira incorreta. Ele não se refere somente a aumentar a quantidade de peso que você utiliza no exercício. A palavra carga refere-se ao somatório de todo estímulo dado ao seu corpo pelas variáveis de treino. Então, progredir cargas não se resume apenas a aumentar o peso, e sim a progredir em pelo menos alguma das diversas formas de aumentar o estímulo dado ao corpo. O aumento de peso é apenas uma dessas formas. Para obtermos os melhores resultados, sabemos a importância de progredir nos treinos, de progredir as cargas, de evoluir. Dessa forma, conseguimos estimular, conseguimos sinalizar para o nosso corpo que queremos ganhar massa muscular. Se ficamos sempre fazendo a mesma coisa, o corpo para de gerar adaptações e ficamos meio que numa zona de conforto. Existem várias formas de sairmos dessa zona de conforto, de buscar a progressão dentro dos treinos, e aqui nesse vídeo vou falar e explicar para vocês 5 dessas formas de progredir. E começando pela mais básica e intuitiva, o aumento de peso nos exercícios. Desde que o indivíduo inicia na academia, ou até antes disso, ele já tem a ideia de que precisa pegar pesado para ficar forte, ou coisas do tipo. Então, o aumento de peso nos exercícios acaba sendo a forma mais intuitiva de progredir. Porém, aqui acontecem dois grandes erros, o quando e o quanto. O quando se refere ao momento de subir esse peso, de fazer esse aumento. Então, como saber? Na prescrição de treino, podemos ter um número de séries e um número de repetições fixo, por exemplo, 3 séries de 10 repetições. Ou também podemos ter uma margem de repetições, por exemplo, 3 séries de 8 a 12 repetições. Então, um bom parâmetro para você saber a hora de aumentar seria quando você consegue, com o peso atual, realizar em todas as séries as repetições prescritas, no caso de um número fixo, ou realizar em todas as séries o máximo de repetições daquela faixa, sem precisar de ajuda ou de repetições roubadas. Por exemplo, vamos supor que em um agachamento você faça com 50 kg. Na sua prescrição está escrito 3 séries de 10 repetições. Se você aguenta fazer as 3 séries de 10 repetições sem ajuda, pode aumentar o peso. Agora vamos supor que a sua prescrição seja em margem de repetições e que no seu agachamento sejam 3 séries de 8 a 12 repetições. Se você aguenta fazer as 3 séries de 12 repetições sem ajuda, pode aumentar o peso. Agora que você sabe quando aumentar, falta saber o quanto. Esse é um outro ponto que muita gente peca. Na hora de aumentar, faz de forma intuitiva, sem nenhum parâmetro, e isso dificulta a progressão. Porque geralmente o aumento acaba sendo muito grande. Isso faz com que o indivíduo reduza drasticamente o número de repetições e também perca muita qualidade na execução. Um exemplo muito comum disso é a pessoa que aumenta o peso e precisa reduzir a amplitude no agachamento. Essa troca não é válida, está errado. A amplitude de movimento do exercício não deve ser afetada pelo aumento do peso. Então, como fazer o aumento? Quanto é o correto de aumentar? Bom, eu gosto muito de utilizar uma regra para mim e para os meus alunos, que é a regra dos 5%. Inclusive, já falei dela em outros vídeos. Essa regra funciona assim. Toda vez que você for aumentar o peso que utiliza no exercício, aumente cerca de 5%. Exemplo, vamos voltar no agachamento, que você faz com cerca de 50 kg e já atingiu o parâmetro para subir o peso. Então, 5% de 50 kg seriam 2,5 kg. Ah, Álvaro, mas não tem como subir 2,5 kg, como eu vou fazer isso? Preste atenção, eu falei cerca de 5%. Você pode subir 2 kg, colocando uma anilha de 1 kg em cada lado. Não tem problema ser um pouco menos, assim como não tem problema ser um pouco mais, mas que fique em torno de 5%. Nossa, Álvaro, mas assim é muito pouco. Sim, é pouco. Dessa forma você vai conseguir manter uma boa quantidade de repetições, vai manter a qualidade de execução e vai reduzir o risco de lesões, além de conseguir progredir de forma muito mais constante e frequente. É mais fácil subir uma escada um degrau por vez ou de 2 em 2? No começo, você até consegue subir de 2 em 2, mas lá na frente, quando você estiver cansado, vai ficando mais difícil, né? Acontece que quem sobe de 1 em 1 sobe sempre e corre muito menos risco de cair para trás. Outra forma de progredir, mas que é muito subestimada, seria o aumento no número de repetições. Para calcularmos a quantidade de trabalho realizado pelo músculo em cada série, multiplicamos o peso total pela quantidade de repetições. Por exemplo, digamos que eu faço uma rosca direta, exercício para bíceps, com 20 kg no total, e na primeira série eu consegui fazer 10 repetições limpas, sem ajuda e sem roubo. Então o esforço total naquela série foi de 200. Caso eu consiga fazer umazinha a mais, com o mesmo peso, esse esforço aumentaria 10% naquela série, iria para 220. Agora, para vocês entenderem o poder do aumento da quantidade de repetições, esse exemplo que eu usei foi de aumentar apenas uma repetição em apenas uma série de apenas um exercício.
Agora imagine que você fez seu treino e não conseguiu aumentar o peso em nenhum exercício. Você não conseguiu aumentar nenhum quilinho em nada, nenhum. Mas que em todos os exercícios, em todas as séries, você conseguiu aumentar uma repetição. Cada aumento desse somou um total de 10% a mais de trabalho para cada músculo trabalhado no exercício. Só que em todos os exercícios. Então, no final das contas, você progrediu muito. Então, não subestime o poder de aumentar a quantidade de repetições. Essa é uma forma de progressão tão válida e tão eficiente quanto aumentar o peso dos exercícios. Um outro ponto que vocês vão perceber com a prática e a experiência nos treinos é que existem exercícios onde você vai ter mais facilidade em aumentar o peso e outros onde você vai ter mais facilidade em aumentar a quantidade de repetições. Isso é normal e é influenciado por várias variáveis. Terceiro ponto, aumentar a quantidade de séries. Sabe essa conta que eu mostrei para vocês no tópico anterior? Então, a conta completa de cálculo de volume load, que é a quantidade de trabalho realizado no exercício, funciona assim. Quantidade de séries vezes a quantidade de repetições vezes o peso total. Ou seja, qualquer uma dessas variáveis que a gente conseguir progredir vai aumentar o trabalho total realizado pelo músculo. Ou seja, progressão. Sobre o aumento de peso e de repetições falamos anteriormente. Agora vamos falar sobre o aumento da quantidade de séries. Aumentar a quantidade de séries semanais para um grupamento muscular é uma das formas mais importantes de progredir e gerar mais hipertrofia. Porém, aqui os parâmetros são um pouco mais complicados, mas eu vou explicar de forma simples e clara como funciona para vocês não errarem e conseguirem usar isso da forma correta e que traga benefícios. A ideia aqui não é simplesmente sair aumentando a quantidade de séries aleatoriamente, porque isso vai acabar com o seu rendimento no treino e, consequentemente, com seus resultados. Então, como fazer essa progressão da quantidade de séries de maneira correta? Entendam que isso aqui é muito individual, depende muito de cada pessoa, como está sendo a resposta dela ao treino, como está a dieta, se ela está em déficit calórico, se ela está em superávit calórico. Enfim, eu vou tentar simplificar ao máximo, explicar uma forma simples de fazer e alguns critérios. A cada 4 semanas de treino, você vai aumentar 10% do volume de treino. Ou seja, digamos que você começou um treino novo agora. Você vai executar esse mesmo volume de treino, essa mesma quantidade de séries, por 4 semanas. Quando for iniciar a 5ª semana, faça 10% a mais de séries. Exemplo, no seu treino, você faz 20 séries semanais de peito. Daqui a 4 semanas, quando for aumentar, aumente para 22. Isso vai servir para todos os grupamentos musculares. Mas agora vamos entrar nos poréns. 10% de aumento de volume não é uma regra que deve ser levada à risca. Esse número pode ser maior, principalmente nos músculos que você deseja desenvolver mais, e também pode ser menor, já que a nossa progressão não é homogênea. Você não vai progredir e ter uma resposta por igual em todos os grupamentos musculares sempre, mas é um bom norte. E à medida que você for fazendo essas progressões, for treinando, conhecendo melhor o seu físico, vai ajustando para ser mais específico para você. Continuando, caso você esteja estagnado ou regredindo na sua força ou resistência por várias semanas, é uma ideia muito boa você reduzir cerca de 20% do volume daquele grupamento. Mais uma vez, esse número não precisa ser exato. E isso geralmente ocorre com pessoas que estão em processo de emagrecimento, que estão em déficit calórico por longos períodos. Não é uma regra, mas é normal, acontece. Essas pessoas estão com uma demanda grande de energia e com uma oferta menor por causa do déficit. Então pode ser que isso aconteça. Isso vai ocorrer também em pessoas que estão com um volume de treino muito excessivo, onde mesmo com uma alimentação focada em ganho de massa muscular, não vão conseguir tirar proveito daquela quantidade de séries semanais. Por isso que precisamos ter muito cuidado na hora de mexer no volume de treino. A hipertrofia, ela é diretamente proporcional ao volume. Quanto mais volume, mais resultados. Porém, esse volume tem que ser efetivo, tem que ter eficiência. Você precisa conseguir tirar proveito dele. Fazer várias séries com baixo aproveitamento sem conseguir dar o seu melhor, sem eficiência, não vai te gerar mais resultados. Apenas mais fadiga e efeitos negativos na sua recuperação muscular. Então sempre progridam no volume com cautela, devagar e sempre. Rapidinho, galera, vocês estão curtindo as dicas? Tá gostando do conteúdo? Então não deixe de se inscrever no canal e aproveita para enviar esse vídeo para os seus amigos, seus parceiros de treino. Outra forma de progressão muito subestimada é a melhora nas execuções dos exercícios. É muito interessante e importante para o desenvolvimento do seu físico. Se de uma semana para outra você conseguiu melhorar a amplitude no seu agachamento, por exemplo, ainda que tenha feito a mesma quantidade de séries e repetições e usado o mesmo peso, você progrediu. Se você conseguiu fazer uma execução melhor, você conseguiu extrair mais do exercício, você conseguiu tirar mais proveito de cada repetição e de cada série. É muito comum a gente ver praticantes avançados fazendo volumes de treino mais baixos do que intermediários, e ainda assim chegando a um nível de exaustão maior. Sabe por que isso?
Porque o praticante avançado ele consegue tirar o máximo de proveito de cada repetição, de cada série, porque ele tem mais domínio sobre os exercícios, sobre os movimentos, a cadência, o controle durante a execução. Então cada repetição que ele faz vai ser válida, seu movimento vai ser bem executado. Por isso é tão importante sempre buscar evoluir nas execuções, seja você iniciante ou não. Sempre tem algum ponto onde você possa melhorar e buscar isso vai te ajudar a ter melhores resultados, além de reduzir o risco de lesões. Sabe o que pode te ajudar nisso? A melhorar a execução dos exercícios? Praticar, obviamente. Quanto mais você praticar um movimento e procurar corrigir os erros, melhor você vai ficar nele. E um outro ponto aqui são os alongamentos. Os alongamentos podem melhorar a sua mobilidade articular, sua flexibilidade, fazendo com que você consiga trabalhar em ângulos maiores de amplitude. Então, procure trabalhar sempre para melhorar suas execuções de movimento. Não negligenciem isso porque é muito importante. E para fechar, a quinta forma de progredir no treino é a redução do tempo de intervalo. Se você consegue executar um exercício com o mesmo peso, mesmas repetições, mesma quantidade de séries, mas com um intervalo menor entre essas séries, é sinal que você progrediu, pois com menos tempo para se recuperar, você conseguiu executar a mesma tarefa, sinal que aquela tarefa está ficando mais fácil para você. E isso pode ser um sinal que você está ganhando resistência, que está ganhando condicionamento físico. Então experimente aplicar em alguns exercícios essa redução. Por exemplo, caso você esteja acostumado a descansar 2 minutos entre as séries do agachamento, passe a fazer o intervalo de 1 minuto e meio. Pode parecer besteira, mas não é. Lembre-se do que eu falei na primeira forma de progredir, a de subir os pesos. Fazer progressões pequenas vai te fazer progredir de forma mais constante e eficiente. A ideia não é que você passe a fazer os exercícios com um intervalo muito baixo, até porque você precisa do intervalo para se recuperar e manter uma alta intensidade de treino. Mas você pode usar essa forma de progressão pontualmente, quando sentir que deu uma estagnada nas outras variáveis, por exemplo. Dessa forma, você vai sempre estar sinalizando alguma forma de progressão e aumentando o estímulo para o seu corpo. Então, para finalizar, progredir cargas não se remete somente a aumentar o peso que você levanta. Conheça e busque progredir de várias formas diferentes. Quando sentir que está na hora de subir o peso do exercício, não se esqueça da regra dos 5%. Ela vai fazer suas progressões serem muito mais constantes e vai ajudar você a consolidar as cargas com mais facilidade. Também não subestime o poder de aumentar uma repetição. Essa é uma forma excelente de progredir. Fazendo isso constantemente, você vai progredir de forma muito mais rápida. Tenha cuidado ao aumentar a quantidade de séries semanais. Analise bem, entenda bem a resposta do seu corpo ao treino e não saia aumentando o volume de forma aleatória ou descontrolada. E quando você aprender a manipular essa variável, vai progredir muito. Sempre trabalhe para melhorar suas execuções. Isso vale tanto para iniciantes quanto para avançados. A técnica sempre precede a carga, e melhorar a técnica vai te entregar resultados melhores. E não esqueça que você também pode reduzir o tempo de intervalo entre as séries. Isso também é uma forma de progredir no treino. E se você usar essa estratégia com sabedoria, pode te tirar da estagnação. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido passar o conteúdo para vocês de maneira simples. Fiquem à vontade para deixar comentários e tirar suas dúvidas. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever e deixar sua curtida no vídeo. Até a próxima, forte abraço, valeu!